O livro de Apocalipse, o livro mais enigmático da Bíblia, e o mais lido, e é o menos pregado. Sobre todos eles, é ainda o mais atual. É a chave para entender a nossa história, nosso presente e nosso futuro. Mas como interpretar e compreender adequadamente os mistérios que estão inacessíveis para nós? Que mistérios são esses? Com base em um sistema de interpretação literal, decifrar essas profecias misteriosas, versículo por versículo, não é uma tarefa fácil. Nas Escrituras, principalmente no livro de João, o sentido espiritual ou alegórico é secundário e deve ser baseado simplesmente nas revelações. Quando falamos aqui no sentido literal, não estamos referindo apenas ao significado bruto e óbvio do texto, mas sim com a intenção de que o autor desejasse se comunicar por meio dela, para a qual é necessário levar em consideração o contexto histórico e, no caso do livro de Apocalipse, a linguagem profética usada, carregado com os símbolos e sinais retirados do Antigo Testamento. E é de se esperar também que os intérpretes posteriores tenham uma visão mais ampla de hoje do que os antigos, pois uma profecia se torna cada vez mais clara à medida que se aproxima do seu cumprimento. Vem comigo nas revelações. Neste vídeo, vamos entender mais um pouco sobre os 7 selos do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João na ilha de Patmos, para mostrar aos seus servos, os quais deve acontecer em breve, e o significado que o seu anjo deu a seus servos, as igrejas. Depois de escrever as cartas às 7 igrejas, eu olhei, e eis que uma porta foi aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, por assim dizer, de uma trombeta falando comigo e disse: sobe aqui, eu te mostrarei as coisas que devem ser feitas depois. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que havia um trono estabelecido no céu, e sob o trono tinha um sentado. E ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos 24 anciãos, vestido com roupas brancas, e suas cabeças havia coroas de ouro, e no meio do trono e ao redor do trono eram 4 criaturas vivas, cheias de olhos, atrás e na frente. E eles não descansavam de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Santo é o Deus Todo-Poderoso, quem era, quem é e quem há de vir. João então foi levado aos céus em espírito. Desde a eternidade, ele verá os eventos históricos do mundo, à luz do governo divino. A canção das 4 criaturas viventes chamam Jesus Cristo de aquele que era e aquele que há de vir. Aquele que foi porque Cristo morreu, aquele que é porque Cristo ressuscitou dos mortos e vive, e aquele que há de vir, em referência à sua volta. As 4 criaturas vivas, com as suas características de animais, significam o domínio total de Deus sobre o universo. Muitos também veem neles os 4 evangelistas, e os 24 anciãos sentados, de acordo com os pais da igreja, são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. Eles são o Israel de Deus, os representantes e reis da história religiosa do mundo. E eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Os 7 selos do Apocalipse. As 7 igrejas, as 7 trombetas e as 7 pragas refere-se ao evento histórico do mundo, visto de diferentes ângulos e aspectos, até a segunda vinda de Cristo. E nenhum homem, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia abrir o livro e nem olhar para ele. E um dos anjos me disse: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E eu vi no meio do trono um cordeiro em pé, como que morto, com 7 chifres e 7 olhos. E ele veio e tirou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e ele abriu o livro, e o Cordeiro de Deus imolado era o próprio Jesus Cristo. O número 7 nas Escrituras significa perfeito e completo. Os chifres simbolizam o poder perfeito e a sabedoria total dos 7 olhos. O livro selado contém a profecia
do fim dos tempos. O ponto crucial e o desfecho da história, as revelações que João está prestes a receber, têm esta revelação no esplendor do céu, que testemunha a autoridade sagrada e divina do conteúdo desse livro. E eu vi que o Cordeiro havia aberto um dos 7 selos. E olhei, e eis que um cavalo branco, o que estava montado nele tinha um arco, e foi dado uma coroa a ele, e ele saiu correndo para que pudesse vencer. Mais tarde, no livro de Apocalipse, aparecerá outro cavalo montado por Cristo. E por isso que a tradição sempre viu neste primeiro cavalo branco e seu cavaleiro a propagação do cristianismo, sua expansão e o crescimento nas mãos de reis e imperadores. A propagação do cristianismo já havia começado na época de João e foi firmemente combatida pelas forças da sinagoga e do Império Romano. Um cristão do primeiro século nunca poderia ter imaginado que os mesmos imperadores que na época perseguiam os cristãos até a morte, mais tarde, seriam grandes propagadores do Evangelho. Daí a coroa usada pelo Cavaleiro Branco. A cristianização do Império Romano começou oficialmente com a conversão de Constantino, o imperador, e continuou a conversão dos monarcas vizinhos. Após a conversão de um rei, o povo rapidamente abraçou a fé, seguindo seu exemplo. Um pouco mais tarde, o monarca franco Clovis se converteu ao cristianismo e trouxe consigo para a fé todo o povo bárbaro. Os reis cristãos sabiam que sua autoridade vinha de Deus, e embora às vezes fossem pecadores e fracos, eles acreditaram firmemente e com total convicção que sua missão era defender a igreja e propagar o evangelho. O Cavaleiro Branco carrega um arco, que é uma arma de longo alcance. Isso significa que alcançaria longe. A monarquia cristã levou o evangelho até a Ásia, a África e especialmente a América. Depois que o Cavaleiro Branco passou, isto é, depois que a cristandade foi removida, 3 outros cavalos seguem. Guerra, fome e perseguição. Esses 3 cavalos subsequentes são símbolos do fim dos tempos. Quando a monarquia cristã decai, começa aquilo que tanto o profeta Daniel quanto o apóstolo João repetem sobre o anticristo. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Desde a queda da cristandade até os dias atuais, o cristianismo sempre houve perseguição. E quando ele abriu o 2º selo, saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao que nele estava sentado, foi dado para que tirasse a paz da terra, e que eles deveriam se matar, e uma grande espada foi dada a ele. É quase que uma unanimidade, eruditos e exegetas vê neste cavalo, em seu cavaleiro, a guerra, porque o próprio Jesus Cristo, em seu sermão escatológico, diz que guerras e rumores de guerra seria o princípio das dores. É verdade que as guerras sempre existiram, mas desde o fim da cristandade, as guerras vêm adquirindo extensão muito forte e com uma frequência muito maior. Só no século XX houve mais de 130 conflitos militares, incluindo 2 guerras mundiais. E quando ela abriu o 3º selo, eis aí um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E eu ouvi como se fosse uma voz no meio de 4 seres viventes dizendo: 2 libras de trigo por 1 centavo, e 3 vezes 2 libras de cevada por 1 centavo, e não danifique o vinho nem o azeite. Segundo todos os intérpretes, este cavalo e seu cavaleiro representa a fome, que vem depois da guerra. A partir de 1945, após 2 guerras mundiais, a Europa mergulhou na pior das fomes. 1 centavo era o salário diário de um trabalhador. Portanto, o texto significa que as pessoas ganharão apenas o suficiente para se sustentar. O óleo e o vinho era a mercadoria dos ricos, que significa que a escassez será geral e afetará todas as classes sociais. Apesar dos avanços tecnológicos impressionantes, desde o fim da Segunda Guerra, a fome tem aumentado em todo o mundo. E quando abriu o 4º selo, eis um cavalo amarelo, e aquele que estava sentado sobre ele, seu nome era Morte, e o inferno o seguiu, e foi-lhe dado poder sobre ele, a 4ª parte da terra.
matar com espada, com fome, com morte, pestilência e com os animais da terra. O quarto selo representa a última perseguição, a grande tribulação nas mãos do anticristo. Este cavalo resume os males anteriores, guerra e fome, junto com os dois novos, a praga e as feras da terra. O cavaleiro chamado Morte é seguido pelo inferno. Ele é, portanto, morte causada por motivação diabólica, a morte do corpo, enquanto busca principalmente a morte da alma. O profeta Daniel, no Antigo Testamento, havia profetizado a cessação do sacrifício perpétuo, perto do fim dos tempos. De acordo com o livro de Daniel, a profecia anuncia que no tempo do Anticristo, a praga provará ser a ocasião ideal para atingir esse fim diabólico, disfarçado de hipocrisia e solidariedade. Jesus já havia profetizado que no começo seria tristeza, e a guerra, e o fim seria perseguição. João conhecia o circo romano e os leões, e vê neles uma imagem da perseguição final do anticristo. Isso ocorre muitas vezes ao longo do livro de Apocalipse, e é típico do estilo profético. As bestas representariam a perseguição nas mãos dos homens, o fanatismo anticristão desencadeado e politicamente triunfante em todos os lugares, sob o impulso onipotente de um tirano perverso, o anticristo. Esta perseguição anunciada com a imagem do quarto cavaleiro será o último e o maior da história e vai durar 3 anos e meio, conforme é indicado mais tarde no livro de Apocalipse. E quando ele abriu o 5º selo, eu vi sobre o altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tu não julgas e vingas o nosso sangue sobre os que habitam na terra? E foi-lhes dito que descansasse um pouco, até que seus conservos e seus irmãos, que devem ser mortos assim como eles, devem ser preenchidos. O 5º e o 6º selo apontam claramente para a volta. Os mártires da história exigem vingança pelo derramamento de seu sangue. A vingança que eles pedem nada mais é do que a consumação da segunda vinda de Cristo, com o julgamento universal e a renovação de todas as coisas pela obra do Mestre. Sob o altar é onde o sangue das vítimas dos holocaustos do Antigo Testamento foi recolhido. A Igreja sempre considerou o mártir como a vítima de um holocausto a Deus. Os mortos devem esperar pela justiça, que procuram ainda por um tempo, até que se juntem aos futuros mártires da perseguição, que está por vir, e que acaba de ser anunciado no 4º selo. Isso indica claramente que esta será a última perseguição, já que completará o número total dos mártires até o fim da história. Quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, e o sol se tornou-se negro, como um saco de cabelo, e a lua inteira se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como uma figueira lança seus figos verdes, quando é sacudida por um vento forte. E também cada montanha e as ilhas foram removidas de seus lugares, e os reis da terra, e todo servo, e todo homem livre, esconderam-se nos covis e nas rochas das montanhas. E os homens diziam sobre a terra: Porque o grande dia da ira é chegado, e quem poderá resistir? O 6º selo é, sem dúvida, é o dia da grande volta de Jesus. Todos os profetas, incluindo o próprio Jesus Cristo, usam essa mesma simbologia meteorológica para designá-lo, bem como os termos o grande dia e a ira de Deus. Cada um desses elementos meteorológicos pode significar simbolicamente, como muitos o veem, heresia e apostasia. Mas também pode ser interpretado literalmente como fenômenos que acompanham o prelúdio e a segunda vinda de Cristo. Naquela época, homem de todas as condições, ricos e pobres, será mergulhado no mais profundo terror e desespero quando eles veem que aquele que eles desprezavam e pensavam que nunca voltaria, retornará em grande glória. Depois dessas coisas, eu vi 4 anjos estando nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. E eu vi outro anjo dizendo aos 4 anjos: Não machuque a terra nem o mar, nem as árvores,
até que assinamos os servos do nosso Deus em suas testas. Antes de atingir o sétimo e último selo, João olha para trás. Na linguagem bíblica, o mar simboliza a região mundana e a terra. Essa visão fala de uma trégua antes da perseguição universal. Será um momento de descanso e preparação para aqueles que são fiéis ao Senhor e possam resistir ao ataque final do Anticristo. E quando ele abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu, durante meia hora. E vi 7 anjos em pé na presença de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Esta meia hora de silêncio é uma continuação da visão anterior. É o silêncio que ocorre quando os ventos são retidos pelos 4 anjos. Após a pausa de meia hora, o sétimo selo abre, e a visão das trombetas, onde São João recapitula novamente, levando a história do mundo cristão de um novo ângulo. Assim, as 7 trombetas são a revelação contida no sétimo selo. Eles representam as heresias mais importantes e terríveis que vão atormentar o cristianismo, desde a ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia.